É, galera, e o Flamengo é campeão novamente, mais um título em uma semana, galera. Flamengo campeão brasileiro. Separei pra vocês a reportagem especial do GE e também trouxe pra vocês aqui, trazendo as últimas informações do Mengão sobre contratação. Flamengo quer contratação para 2026. Enfim, bora ver aqui o vídeo, comenta aqui abaixo o que você achou desse título contra o Ceará. Comenta aqui a sua opinião, sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. Aê! Muito boa tarde, gente boa. Um abraço especial a você, rubro-negro. Flamengo, campeão brasileiro. Venceu o Ceará, conquistou o segundo título em 4 dias. Vamos falar muito dessa conquista hoje no Globo Esporte. Primeiro jogo, né? Diante de mais de 70 mil rubro-negros apaixonados no Maracanã. Defina Flamengo. Me conte o que é ser Flamengo. Difícil dizer. Mais fácil sentir. Sentimento maior não tem igual. Flamengo de todos, do asfalto e do morro. Festa da favela, isso aqui é Flamengo. Quando ele vence, os índices de felicidade extrapolam. Tá pesando, tá pesando. Imagina hoje, reis da América e donos do Brasil. O Mengão é campeão brasileiro de 2025. Maracanã feito de gente. Resultado? O maior público do futebol brasileiro no ano. Recorde em jogos entre clubes desde a reforma do estádio. Um time e toda essa gente por uma vitória simples. Simples? As expressões dizem não. O Ceará jogou trancafiado, testou a persistência rubro-negra. Saiu à esquerda no gol do Ceará. Notícia ruim anda apressada. O Palmeiras fez 2-0 rapidinho no Atlético Mineiro. A combinação de resultados naquele momento adormecia a possibilidade de título. Empurrava a decisão para a última rodada. Esse campeonato é muito difícil, então muito mérito para esse grupo, muito. Muito dinheiro. 143 milhões de reais foi o preço que o Flamengo pagou por Samuel Lino. Fez do atacante a contratação mais cara do clube. E quando ele não vai bem, o valor vem à tona. Lino dos gols anulados. Mas o impedimento está marcado pelo ato do vídeo ser um golaço. Do pênalti perdido. Do futebol distante das expectativas. Mas que não desiste. As primeiras tentativas pela esquerda serviram de ensaio. Samuel Lino foi no fundo, saiu com bola e tudo. Até a tabela com o Carrascal encaixar. Entre cruzar e chutar, olhou... Samuel Lino bateu de esquerda! E preferiu o gol do título. O garoto que teve pouco espaço na base do clube, cresceu, voltou e é capaz de decidir. Samuel Lino! Para explodir a magnética no Maracanã e em todo o Brasil! Tentando, o time do Ceará fechado. E eu entendo a torcida, né? Mostra o quanto eu sou resiliente, luto, tento. Fui presenteado ali com o gol do título, eu fico feliz. E já critiquei, mas eu já esqueci. Porque é o gol do título, cara! Paixão em curta memória. Mas muita gente lembra bem de um lateral esquerdo magro e de futebol simples e elegante. Agora, um comandante estudioso, equilibrado, mas também intenso. O segundo tempo sem sustos, mas com poucas chances criadas, não o permitiu relaxar. Só 40 anos de idade, técnico de time profissional há apenas 1 ano e 2 meses. E já são 5 títulos nesse período. É um início de carreira meteórico do Felipe Luiz. E impressiona cada vez mais. O primeiro na história do futebol brasileiro a conquistar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão como jogador e treinador. Filipinho é especial demais. Tomara que ele renove com a gente. Se depender só de mim,
eu tô renovado, não depende só de mim. Claro que eu quero ficar, sou feliz aqui, minha família é feliz aqui. Eu tenho que conquistar o direito de sentar nessa cadeira aqui e para isso eu trabalho todos os dias muitas e muitas horas e vou continuar fazendo até quando permitirem eu fazer. Dos rubro-negros, ele tem permissão para tudo. De título em título, de emoção em emoção. O que é ser Flamengo? Felipe Luiz sabe. Flamengo, que é o dono hoje de todas as taças disputadas por ele na América do Sul, gente. Libertadores, Brasileiro, Carioca, Supercopa do Brasil e a Copa do Brasil também. Essa vai ter um novo campeão daqui a 2 semanas, né? Esse jogo aí contra o Ceará foi o último do Flamengo no Maracanã esse ano. Flamengo que terminou com uma média de 58.554 pagantes e, além disso, os 16 maiores públicos do Brasileirão têm o Flamengo na parada. Impressionante. Foi a coroação de uma campanha avassaladora do Flamengo, não é à toa. Os rubro-negros acordaram como hoje? Rindo de orelha a orelha, né? O despertar de um novo dia, de um novo tempo, em cores nem tão novas assim. 4 dias depois da conquista da América, A taça de campeão brasileiro de 2025. em comum, a mesma alegria. A alegria de ser rubro-negro. Cara, é muito bom ser Flamengo, é muito bom. A gente é o mais odiado, o mais amado do mesmo jeito. E o Flamengo acima de tudo, cara. Um time de superlativos. Melhor ataque, melhor defesa. Rossi, a bola não entrou! O que mais venceu, o que menos perdeu. O anfitrião mais temido. O melhor mandante do campeonato. Trouxe pro Maraca, né, pra torcida comemorar. Foi incrível, foi incrível. Eu tava lá ontem, eu tava lá. Já fazia 5 anos desde o último título brasileiro. O desejo sempre foi reconquistá-lo. Enquanto eu estiver aqui, o brasileiro sempre vai ser prioridade absoluta. O título chegou prematuro, com uma rodada de antecedência, na 37ª. Melhor assim, em casa, diante da sua gente. 1-0, mas foi tranquilo. Só sinto pena de quem não é o Flamengo, esse papo reto. Na primeira temporada inteira, sob o comando de Felipe Luiz, o Flamengo honrou aquela estrofe famosa: vencer, vencer, vencer. É do Flamengo! Venceu confrontos diretos contra o Palmeiras, vitória em São Paulo e no Rio. E olha o Flamengo, Pedro, saiu na cara do gol! Gol! Em algumas ocasiões, o apetite se transformou em goleada. 4, 5, 6, 8-0. A maior do campeonato teve a assinatura de Pedro. Pedro, artilheiro do Novo Maraca! Numa cidade que já coroou tantos reis, o da vez é uruguaio. Em sua 7ª temporada pelo Flamengo, Arrascaeta apresentou a melhor versão dele. Camisa 10, artilheiro do time, craque do campeonato. Com 32 participações em gol, ele foi o regente da conquista. Garçom e matador. Arrascaeta brilhante! A orquestra teve coadjuvantes de luxo. Jorginho chegou no meio do campeonato. Assumiu o papel de líder e de batedor de pênaltis cheio de estilo. Rossi foi o paredão, que vibrava e contagiava. A dupla de Léus foi símbolo de uma defesa que não levou gols em 17 partidas. A Samuel Lino coube fazer o gol e sacramentou o título. Para explodir a magnética no Maracanã e em todo o Brasil! Boa parte desse Rio de Janeiro que não se cansa de festejar, já vai se reunir novamente para dizer até logo. Nos próximos dias, o time embarca para a disputa da Copa Intercontinental. A canção entoada nas arquibancadas não poderia ser mais oportuna. E agora, o seu povo pede o mundo de novo. Olho na tela aí com a reportagem publicada pelo Rodrigo Matos sobre o faturamento que o Flamengo projeta
para 2026. Aliás, um investimento. O Flamengo projeta aumentar investimento para 1 bilhão. Vou repetir. O Flamengo projeta aumentar investimento para 1 bilhão em futebol em 2026. Vamos lembrar que esse ano o Palmeiras, o principal rival do Flamengo, investiu 700 milhões e não ganhou nada. 800 não ganhou 800. Nada. Então o Flamengo projeta investir mais do que o dobro do que o Palmeiras investiu. Eu não vou nem falar dos outros, porque dá vontade até de chorar, mas é sobre isso que estamos falando, né? Se alguém acha que isso não vai ser suficiente para o Flamengo seguir dominando o futebol brasileiro, não sei o que será. Mas diga lá, Rodrigo. Então, vou fazer uma correção, Tironi. 1 bilhão considera a folha salarial. Então, é folha salarial mais contratação de jogadores. Sim. Seria um investimento, essa informação que eu tive lá dentro, similar ao do Palmeiras desse ano. Algo como 700 milhões, 600 milhões em aquisição de direitos de jogadores. O clube gastou esse ano, sem impostos, em torno de 380 milhões, aí você tem um imposto aí de 20%, porque paga imposto para cada vez que você contrata um jogador do exterior, mas aí então é folha mais direitos, então, mas é um aumento em relação a esse ano. Esse ano o cálculo foi em torno de 750 milhões, pelo que eu ouvi, dos dois, folha mais direitos em jogadores, sem considerar esses 20% de impostos. Então o BAP comentou isso com um ex-jogador que soltou isso, eu fui conferir, de fato a informação está correta, eu até esqueci quem é o ex-jogador, mas a informação está correta, tem essa previsão dele aumentar o investimento e, segundo me falaram, é sustentável em manter a poupança para a construção futura do estádio, que vai começar a ser feita a partir do ano que vem, ou vai começar a ter um acúmulo de caixa, é o plano do clube, mas para uma construção mais na frente, até porque nesse início a poupança é menor, né? Ela vai aumentando e a cada ano você vai aumentando o dinheiro que se acumula para a construção do estádio, que já é a decisão hoje do que vai ser feito, que é com esse acúmulo de dinheiro e não pegando empréstimo. Mas então vai ter um aumento de aquisição ali de jogadores, vai ter um investimento provavelmente estar mais parecido com o que teve o Palmeiras esse ano. Então, lembrando, foi muito falado ali por muita gente sobre o poder econômico do Flamengo. Esse ano o poder econômico foi do Palmeiras, né? Foi ele que investiu mais dinheiro, só que o futebol não foi correspondente ao que teve de investimento. Pois é, então, Arnaldo, sem ser o que maior investiu, o Flamengo ganhou isso aí. Agora ele vai ser o que mais vai investir. Ganhou porque acertou mais. Não é uma relação direta, ajuda bastante, mas não é uma relação direta. É o que o Rodrigo falou, o Palmeiras, organizado, com o mesmo técnico, com a mesma estrutura, com tudo funcionando. O ano que ele mais investiu na sua história, o ano que ele menos ganhou, né? O Flamengo teve um ano, aliás, que foi, acho que, bem dividido em duas fases, as duas janelas. Começou com esse novo governo, reforço, Juninho. Depois, na segunda janela, e nem todo mundo deu certo. E eu acho que o Flamengo tem que reformular o elenco, sim. Muito mais que o Palmeiras. O Flamengo tem jogadores que não estão sendo utilizados já na parte final. Jogadores caros que não estão sendo utilizados. Alguns jogadores mais velhos. Ele vai ter que dar uma... E é ótimo você mexer... Acabou a temporada sem centroavante, né? Exatamente. Arnaldo. Exatamente, perfeito. Né? Ele jogou boa parte da temporada sem centroavante. O Juninho até jogou a final da Libertadores, né? A gente entrou por circunstâncias no final ali, mas sem centroavante, com 3 zagueiros só a temporada toda, como o Mauro falou, o Léo Pereira teve que jogar todos os jogos praticamente. Tem algumas coisas para ajustar, eu acho que tem alguns jogadores que eles não vão durar tanto assim, já estão numa parte mais final da carreira, mas algumas aquisições, acho que elas mudaram o nível do time literalmente, né? O Jorginho, a gente não pode esquecer do Jorginho, eu acho, nessa conjuntura, porque é um jogador que eu acho que ele combina com o estilo de jogo que o rubro-negro gosta, e quando ele joga é uma outra circunstância, uma outra dinâmica, né? E acho que ele foi um grande acerto, mas, por exemplo, ele não vai aguentar jogar, como ele não aguentou a temporada seguinte toda, com jogos 2 vezes por semana, não pode depender. O Saúl, por exemplo, não aguentou, certo?
Ele começou com tudo e agora ele tem entrado aos poucos. O De La Cruz não aguenta. Estou falando em alguns casos, né? Michael, Cebolinha, enfim, o Flamengo tem como mexer ganhando, é melhor, e tem como melhorar bastante, eu acho, o elenco bom que ele já tem. Bom, essa relação sobre gastar e ganhar no Campeonato Brasileiro está refletida. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Sim, sem dúvida. O Mirassol é o ponto fora da curva aí. O Mirassol fora da curva. Nos pontos corridos, é aí que tá. A surpresa era o Flamengo, há 4 anos, não disputar para valer o título. Né? Porque normalmente nos pontos corridos... Tem o Botafogo, né? Como distorção, né? Sim. Tirone, o Botafogo gastou muito dinheiro esse ano sim. E gastou mal. Gastou mas de qualquer maneira o Botafogo tá lá em cima. Talvez a distorção maior seja o Corinthians, que na temporada passada gastou o que gastou e tá lá em 16º lugar, sei lá, 5º. Gastou há uma temporada, né? Não pôde gastar esse ano, porque foi impedido pelo Transferban. Mas sim, eu acho que o Botafogo investiu pra caramba, mas aí, corroborando a sua tese, mesmo investindo mal, ele tá na Libertadores de novo. Provavelmente vai jogar a fase de grupos, né? Não foi uma temporada boa, mas não foi um desastre, né? Ele tá já mais uma vez na Copa Libertadores e tudo mais. O Mirassol, de fato, é uma exceção completa nesse mundo de mais poder aí na tabela do Brasileiro. Que a gente vê também o Bahia se consolidando por conta de investimento gigante. Eu não estou contra a sua tese, mas só que não tem só Flamengo e Palmeiras nessa barca. Acho que o Cruzeiro, ano que vem, por exemplo, se conseguir manter o treinador, já fazendo algumas aquisições, ele pode incomodar, pelo menos. Bom, sei não, mas enfim. Bom, tem a lista aí dos maiores campeões. O Mauro ele entrou lá de Santiago justamente para contestar essa lista, porque, no qual eu concordo com ele, o Palmeiras é 9 vezes campeão brasileiro e não 8. É a história do STJ, STF, enfim, que deu o título ao esporte. Mas está aí a lista dos campeões. O Palmeiras tem 12, mas teve aquela canetada lá, que deu título para muita gente. O Flamengo... 8, né, Tirone? Isso, Flamengo 8, mas o certo é 9. Não, o Palmeiras 8. Se não tiver o Palmeiras os títulos 8, o Palmeiras 8 sem os títulos lá da CBF, aquela história toda, que aqui acho que somos unânimes em dizer, que eu também acho essa canetada bizarra. Mas o Flamengo, de qualquer forma, vai se aproximando. É o contexto, né, Tirone? De como foram dados esses títulos, né? Tinha uma disputa política, sim. A CBF queria agradar alguns clubes, porque tinha uma disputa política relacionada ao Clube dos 13. Galera, acabou de ser campeão do Brasileirão, né? Venceu ontem o Ceará por 1-0 e garantiu o título do Brasileiro. E já tá pensando no ano que vem. E é isso aí, não pode dar bobeira. A gente sabe que agora o Flamengo tá no céu, mas pra tá lá embaixo é 2 pulos, né? Vai ter já campeonatos agora intercontinental, então tem que manter a pegada e já focar no ano que vem, porque é esse ano ganhamos tudo, praticamente. Se chegar o ano que vem e não ganhar nada, a torcida já vai pegar no pé, então tem que manter o planejamento e focar em 2026, galera. E o Flamengo já tá avaliando 4 reforços aí, a pedido do Felipe Luiz. Tomara que dê tudo certo. O Flamengo tem um time muito forte já, mas é aquela, né, pessoal? O ano que vem vai ter muitas competições novamente, então tem que ter um time muito forte, não só o titular, mas também o alternativo, o reserva, o misto, não sei. Tem que ter um time com qualidade e que seja competitivo, né, meus amigos? Então, vamos torcer para dar tudo certo. Comenta aqui abaixo o que você achou dessa temporada do Flamengo. Eu não sei o que falar. Perfeita, ganhou tudo que disputou. Copa do Brasil não deu, mas é porque tava naquela, né? Tava disputando Brasileiro, Copa do Brasil ao mesmo tempo. Não tinha como focar em 3 competições, né? Então, Flamengo deu tudo certo, graças a Deus. Ganhou o Brasileiro, a Libertadores. E o pior de tudo, hein? Flamengo deixou o Palmeiras na vice-liderança em 2 campeonatos em menos de uma semana. Que é isso? Que é isso, hein? Comenta aqui abaixo o que você achou desse ano e se você aprova mais contratações no Mengão. Galera, eu fico por aqui agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.